Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Lembrando que, vamos lá então, que nós estamos falando para a segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. Iluminismo, o tema da aula de hoje é o seguinte: Iluminismo e liberalismo, século das luzes, parte 1 da aula. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, essa aula ela estará sendo dividida em duas partes. No primeiro momento, nós estaremos fazendo uma caracterização do iluminismo e no segundo momento, nós estaremos citando alguns autores importantes e dando continuidade a esse período da história. Então, vamos lá então falar sobre o iluminismo. Eu trouxe uma imagem, para vocês que retrata justamente esse período, que foi um período importante para a sociedade mundial, um período de transformações para a sociedade. O que foi o iluminismo? Primeiro, foi a corrente de pensamento predominante na Europa do século XVIII e defendeu o predomínio da razão sobre a fé, representando a visão de mundo da burguesia. Seus pensadores negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais tanto na política quanto na economia. Então, o iluminismo foi esse período em que os pensadores, os idealizadores, tinham como potencial, tinham como objetivo trabalhar a questão da razão, não da fé. Para eles, a razão ela era importante. É importante ter a razão como fundamento. Então, eles olhavam, eles pensavam, eles problematizaram as situações a partir da razão. Então, o que marca essa fase do iluminismo, o que marca esse período da história é justamente isso. É um período em que a razão, em que é primordial, ela é importante, ela é levada em consideração. Vamos dar continuidade, então. Esse período, além disso, além de ter a razão como predominante, em relação às origens, os primeiros teóricos do iluminismo introduziam o quê? As bases do movimento ainda no século XVII, influenciados pelas transformações que vinham ocorrendo na Europa, como o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo, comercial e a ascensão burguesia. Então, todos esses fatos foram fatos que ocorreram na Europa. Então, antes desse período do iluminismo, nós temos também as chamadas expansão do mercantilista. O que é isso? O continente europeu estava expandindo para outras áreas o seu mercado. No início, o objetivo dos europeus era expandir para a Ásia, mas com esse momento, esse período de expansão, eles descobriram novas rotas marítimas, onde conseguiram colonizar áreas como no continente americano e também na África. Então, esse período era um período de expansão do mercado, por isso que antecedia o que é chamado de iluminismo. Vamos dar continuidade. O racionalismo foi fundamentado como método científico pelo francês René Descartes, em 1637, que estabeleceu a razão como único caminho para o conhecimento. E a partir desse período do iluminismo, se destaca a questão da ciência, do olhar científico, dos conhecimentos científicos perante as situações. Antes desse período, há um marco, há um período voltado para a questão religiosa, a questão da fé. E aí, a partir desse momento do iluminismo, começa-se a observar a questão da ciência, dos conhecimentos científicos perante a sociedade daquela época. Vamos dar continuidade. Então, Descartes vinha com a verdade, com verdades básicas. E essas verdades básicas, elas tinham o objetivo de o quê? De atingir conhecimentos mais amplos. Por exemplo, penso, logo existo. É uma ideia desse autor.
E um outro elemento também é o avanço do conhecimento que tinha relacionado à questão do racionalismo. Então, tinha toda uma ideia de racionalista perante a questão da sociedade, né? Tinha toda a ideia da razão, do conhecimento da razão perante, né, as pessoas que viviam naquele período. Vamos dar continuidade. Nas ciências exatas, por exemplo, o físico Isaac Newton, né, também revolucionou o pensamento da época, no sentido de que de falar sobre as leis do universo, né, falar que o universo ele seria rígido por leis próprias, né. Inclusive Newton marcou muito, né, pela questão desses conhecimentos voltados à ciência, né. Ele dizia também que essas leis próprias que o universo, né, tinha basicamente essas leis conhecidas pelo homem por meio da ciência, né, valorizando novamente os conhecimentos científicos e valorizando também a questão da própria ciência. Então, esse período do Iluminismo é um período que marca a questão científica. As descobertas da ciência, os estudos, as pesquisas voltadas à ciência. Vamos dar continuidade. E ele mostrou que mistérios, milagres e coisas ocultas que são frutas de nossa imaginação. Falando sobre a questão, né, do irracionalismo, da superstição. Então, Newton vinha com essa ideia, né, de falar que milagres, segundo ele, segundo esse pensador, alguns fatos que aconteciam, algumas situações que aconteciam, eram situações do pensamento humano, segundo esse autor. Então, ele tentou, de todas as formas, demonstrar, né, a importância da ciência e dos conhecimentos científicos perante a sociedade, perante a população que vivia naquela época. Vamos dar continuidade. Além de tudo, os princípios também da política iluminista eram o liberalismo, né, que foram formulados pelo filósofo inglês, né, Locke, né, que defendia o quê? Uma relação entre a questão do monarca e seus súditos, né? Para Locke, né, o homem possuía direitos como liberdade e a propriedade privada e cabia ao Estado proteger esses direitos e o que limitava o seu poder. Esse autor vinha com a ideia de organização do Estado, a ideia também da privatização. E quando se fala em privatização, se fala em que aquela propriedade ela pertence a alguém. Alguém é dono daquela propriedade. Então, tinha-se algumas ideias liberalistas a partir também desse período, né, do Iluminismo. Então, assim, alguns autores, alguns pensadores vinham com essas ideias para também se destacar perante a sociedade da época. Vamos dar continuidade. O século das luzes. Por que século das luzes? No século XVIII, a Europa vivia um período de transformações ideológicas e culturais, né, principalmente iniciadas pelo Renascimento nos séculos XV e no século XVI. Esse período, a sociedade ela era voltada, né, para a questão dos estudos da sociedade e da natureza, né, as relações do homem com o meio, da humanidade com o meio ambiente. Há também, né, na questão da compreensão dos fenômenos naturais e do funcionamento da sociedade. Nesse período, então, é um período em que os pensadores vinham com a ideia de entender as relações da sociedade com o meio ambiente, os fenômenos naturais, a questão dos fenômenos climáticos. Houve uma preocupação maior em entender todos esses aspectos físico-naturais do planeta Terra. Então, foi um período em que houve várias descobertas e também várias pesquisas e curiosidades em relação a todos esses fenômenos naturais que tinha no planeta Terra, né? Então, sim, havia uma necessidade de entender, né, de estudar as relações também da sociedade. Vamos dar continuidade. Por outro lado, também havia também, né, uma necessidade de considerar a questão de iluminar o pensamento humano com a razão, né, que eu disse para vocês anteriormente, de ver a questão da razão, né? O auge desse período
chamado de século das luzes, né, que foi no século XVIII, né, onde ocorreu o racionalismo e o liberalismo, né, nesse período em que há né, a questão da posição política, né, contrária ao poder da igreja, né, onde ocorreu avanços econômicos, culturais e científicos, né, que levaram além da crença da humanidade. Então, sim, um período totalmente voltado à questão dos aspectos das ciências, né? E dos três nomes, assim, bem significativos, foi os filósofos Voltaire, né, Montesquieu e também Rousseau, né? O primeiro é ligado à burguesia, né? Era crítico e fervoroso ao e também a questão da nobreza, né? Já o segundo, né, que é o Montesquieu, o que acontece? Ele era voltado à questão, né, do despotismo e também a questão voltada dos aspectos sociais, né? E Rousseau, né, era identificado com baixa burguesia, né, e com os trabalhadores miseráveis. Segundo ele, né, o trabalho ele era voltado da seguinte forma: que o homem ele nasce bom, mas depois é corrompido pela sociedade. É uma das ideias de Rousseau, né? Então, nesse período, que foi um período de avanços tecnológicos, avanços em diversas áreas da sociedade, surgem esses filósofos, surgem esses pensadores com ideias, com princípios que levariam a sociedade a pensar, né, a problematizar sobre situações do seu dia a dia, situações do seu cotidiano. Então, nesse período, foi um período marcado por esses homens com essas ideias, né, que inclusive até nos dias atuais, essas ideias são ideias marcantes, né, da época. Vamos dar continuidade. Vamos falar sobre os mais importantes princípios do iluminismo. A laicização do Estado, né? O que significa, né? Separação entre política e religião. Há uma separação entre política e religião, né? No sentido de que, porque antes desse período do iluminismo, a religião era totalmente predominante, né? Inclusive no sentido do próprio Estado. Mas a ideia é o seguinte, é que ocorra uma separação entre política e religião. E também, né, a laicização do ensino também, né, voltado no sentido que a educação tem responsabilidade do Estado sem interferência da igreja, né, do clero. O combate à escravidão, a liberdade com o direito natural e também voltado à questão do ser humano, né, a igualdade jurídica e também a questão do confisco, né, de propriedades eclesiásticas, né, que eram propriedades da igreja, né, a limitação dos poderes, né, equistoriais da igreja e concessão de liberdade religiosa aos súditos. Então, assim, são exemplos de situações que que ocorreram ali, né, justamente nessa mudança. Vamos pensar, então. Antes desse período, a igreja ela tinha, né, totalmente um domínio perante a sociedade, perante o Estado. E, inclusive até nos aspectos do próprio ensino. A partir desse momento do iluminismo, o Estado ele tem um objetivo, ele tem uma ideia, ele tem como foco levar a sociedade a trabalhar com outra visão, com outro ideal, sem o envolvimento com a igreja. Então, o objetivo maior do Estado naquele período, né, do iluminismo, era que não tivesse um envolvimento com a igreja. Assim também era a educação. Era uma educação laica, uma educação voltada à população, sem o envolvimento do clero, que no caso era a igreja daquele período. Por isso que o iluminismo é um período de transformação e um período de mudanças, né, que trouxeram várias situações novas para a população daquela época. Vamos dar continuidade. E agora, para nós encerrarmos a nossa aula, vamos trabalhar uma atividade, né? Inclusive essa atividade está aí, né, para vocês acompanharem. O iluminismo foi um movimento intelectual que chegou no auge no século XVIII. Ele estabeleceu uma nova mentalidade que, com o passar do tempo, alcançou grande parte da população europeia da época, especialmente a burguesia. Marque a alternativa incorreta sobre as características do iluminismo. Então, é para você marcar a alternativa incorreta em relação às características do iluminismo. Qual que é a alternativa incorreta? Das alternativas que nós temos, a incorreta é a B de bola. Por quê? Vamos lá. Os nobres eram, na visão dos iluministas, aqueles que defendiam
a organização de sociedades democráticas, né? Então, é uma visão incorreta, porque os nobres, segundo, né, as ideias do iluminismo, né, não era assim. Né? Essa não era a visão, essa não era a ideia dos iluministas. Por isso que, segundo, né, a análise dessa questão, a resposta errada, a resposta correta é essa, né? A resposta B, né? A alternativa B, justamente porque o enunciado pede uma alternativa incorreta para as razões para a questão do iluminismo naquele período. E é isso. A todos, né, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas aqui no EJA. Comigo, professor Bruno Ferreira. Muito obrigado.